ok? Aí eu vou minimizar o vídeo de vocês, pode ficar tranquilo, tá? Ninguém vai estar aparecendo, não. Isso. Espera aí, só um minutinho. Então, vamos lá. Quem não tiver dúvida, deixa o microfone desligado, só liga na hora que for fazer uma perguntinha mesmo, tá bom? Então, olha só, nosso tema é solos, certo? E hoje eu achei por bem a gente dar uma explicadinha melhor sobre essa questão dos solos. Então, por isso que a gente vai fazer uma aula bem rapidinha aqui, para eu conseguir explicar o conteúdo e corrigir com vocês. Aí, se ainda persistir dúvidas, vocês me procuram lá no nosso grupo, tá bom? Então, vamos nessa. Solos, né? Bem, qual que é a dúvida aqui com questão ao solo? O que é o solo e como ele é formado, né? O que é o solo, galerinha? Alguém sabe me responder? Sem copiar daqui? Hã? O solo é a camada superficial da Terra, é onde nós pisamos, não é? Olha só, os solos e suas composições variam conforme as características das rochas formadoras e das rações dos agentes transformadores. Olha só, o solo é essa camada superficial, e a gente viu na aula passada que o solo é formado a partir da deteriorização das rochas, né? A rocha vai sendo lavada pela chuva, pelo vento, pelo processo erosivo, pelos micro-organismos, e essas pequenas partículas da rocha que formam os solos, tá certo? Essa camada superficial da Terra, beleza? Então, vamos continuar. Qualquer coisa, vocês podem me parar. O garotinho ficou feliz. Vamos lá. Os solos originam-se do processo de decomposição ou desagregação das rochas, graças à ação do intemperismo. Certo? Mas o que é esse negócio de intemperismo? Quem sabe me dizer? Hã? A rocha, eu sei que ela é formada, né? O solo é formado a partir da decomposição das rochas. E as rochas são decompostas através do intemperismo. Aí o garotinho tá aqui todo espantado sem saber o que é isso. Vamos descobrir então. O intemperismo, galera, é o processo de transformação e desgaste das rochas e do solo, através de processos químicos, físicos e biológicos. Sua dinâmica acontece através da ação dos chamados agentes exógenos, que está de fora da Terra, ou externos de transformação do relevo, como a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. Todos esses agentes, eles transformam as rochas no solo, tá? Que são agentes que estão por cima ali da Terra, externos, que é o relevo, a água, o vento, a temperatura e a chuva. Certinho? Vamos conhecer o processo formativo do solo, certo? Você conhece, aliás, né, o processo formativo do solo. Mas quanto tempo esse processo leva? Eu sei, vocês sabem, que o solo é formado através da decomposição da rocha. Mas isso é assim, rapidinho ou será que esse negócio demora? Processos formativos do solo, galera, pode levar milhares e milhares de anos. Mas em algumas zonas ou lugares, ele ainda se encontra em processo de formação. Um exemplo disso são as formações rochosas, onde é difícil a presença de alguma espécie vegetal. Sabe aquela rocha bem firme, bem dura, que você não vê nenhuma plantinha nela? Então, essas rochas elas ainda estão sofrendo processo erosivo do intemperismo para a transformação dela em solo. Ok? Então, o processo de formação do solo,
Ele é longo, leva milhares de anos, tá bom? Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo pequenininho, de grãozinho. Outra questão. Os solos são todos iguais? Todo lugar que eu for, o solo vai ser igualzinho ao outro? E aí? Fala, Ana. Não, eu acho que os solos não são exatamente iguais. Você acha que eles não são iguais? Isso. Ó, uma ideia. Os solos diferenciam-se sim uns dos outros. Os diversos lugares da Terra, em virtude de muitas influências, como o clima, tá? E a composição do solo daquela terra. A rocha que ele é formada, o tipo de mineral que ele tem, vai influenciar no tipo de solo, tá? Se o solo é formado de rocha sedimentar, se tem mais calcário, se tem mais alumínio, que é a composição mineral, vai mudar a terra, tá bom? Assim, zonas com maior temperatura e umidade, por exemplo, formam solos diferentes daqueles em regiões de clima seco e ameno, tá bom? Então, o clima, a temperatura, né? Isso vai influenciar na formação dos solos também. E o solo não é igual em todos os lugares. Eu acho muito interessante essa imagem aqui. Olha só o perfil do solo aqui. É como se eu pegasse um bolo de aniversário e partisse ele. Olha que lindo. Aqui eu tenho a rocha mais firme, né? Aqui, ó, ele vai mudando as suas cores, tá? Aqui é uma camada de asfalto que tá aqui em cima, mas ele vai mudando as suas cores aqui, tá? Eu já sei que não são todos iguais. Então, quais são os tipos de solo que existem? Quanto aos tipos, os solos possuem uma ampla variedade, apresentando diferentes cores, texturas, porosidade e outras características. Então, o solo ele tem várias diferenças de cor, de porosidade, de capacidade de absorver água ou não. Beleza? Vamos falar sobre alguns tipos de solo. Tem o solo arenoso. Tá vendo aqui, ó? A areia? Aquele solo bem fininho, aquelas partículas minúsculas. O solo arenoso é o solo que é feito de 70% de areia. Quando cai água no solo, a água escorre muito rápido. Joga água na areia para vocês verem. Ela não vai encharcar a areia, ela vai quase que passar por cima assim e vai embora. Certo? O solo ele não absorve, porque as partículas dele é tão miudinha. No solo arenoso, não dá para cultivar cactos, milho, mas não é um solo próprio para cultivo, tá bom? Tem um tal de solo orgânico ou organossolo. Nome estranho, né? Ao contrário do solo arenoso, os orgânicos são extremamente férteis em razão da elevada existência de nutrientes, certo? Nele existe o que ocorre graças à decomposição de plantas e corpos de animais e micro-organismos. Esse solo, galera, o solo orgânico ou organossolo, é um solo rico em nutrientes. Por quê? Porque existe vários micro-organismos, a decomposição das folhas, quando o bichinho morre lá em cima, aquele processo também dele ali, os restos mortais dele também, acaba fertilizando o solo. Tá certo? E esse solo, então, ele torna um solo mais fértil. Além desses micro-organismos perfurarem o solo aqui, ó, permitindo que a água da chuva penetre nele. Tá? Tá vendo as raízes das plantas? Elas permitem que esse solo seja absorva a água. Ok? Tem também o solo argiloso.
Já viu argila? Aquele negocinho que a gente pega assim, pode manusear e fazer alguma coisa? Tem gente que faz artesanato de argila. Esse solo, ele é 30% composto de argila. Tem grãos bem pequenininhos e ele retém bastante a água. Ele fica encharcado. Aí quando ele seca, que vem o tempo de calor, ele fica todo trincadinho assim, ó. Tá bom? Então ele retém bastante a água. Tem o solo árido. É um solo, ó, que é muito difícil das plantinhas crescerem nele. São aqueles solos que formaram ou se transformaram em regiões com baixo índice de chuva, como o nosso sertão nordestino, como lá na região do deserto do Saara, por exemplo, né? Com pouquíssima quantidade de água. Sofrem bastante com as ações do intemperismo, porque venta bastante. Ele é um solo que tem poucas plantas, então a planta é que protege o solo, então ele sofre muito com o processo do intemperismo, tá bom? E são pouco férteis. Tem um outro negócio chamado latossolo. Que é isso? O latossolo é típico da região amazônica, por exemplo. São solos minerais cuja coloração varia de acordo com os tipos de minerais predominantes. A terra, galera, ela tem minérios, tá? Então, toda terra, todo solo tem uma composição de minério. Podem ser vermelhos, amarelos ou alaranjados. Apresentam muito desgaste em sua superfície e são suscetíveis à erosão. Além desses principais tipos, existem muitos outros cuja denominação se altera conforme critérios, tá? Mas o importante é a gente saber que esse latossolo, ele tem cores variadas. Olha, esse bem vermelho, esse bem amarelinho, né? Tem cores variadas. Ufa! Fizemos então aqui uma rápida revisão, certo? E agora nós vamos para as atividades. Tranquilo? Olha a cara de desespero do gatinho. Posso continuar, galera? Tudo bem? Tá bom. Eu acho linda essa imagem. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre gosto de desenhar ela no quadro para vocês. E aqui a gente tem a formação, o processo de formação do solo, né? A rocha, matriz aqui, e a transformação que essa rocha vai sofrendo, olha só como ela foi diminuindo, até chegar no solo maduro, tá? O crescimento das plantas aqui, ó, o surgimento das plantas mais com raízes mais profundas, a formação do horizonte do solo, né? Lembra que a gente tem o horizonte C, A, B, tá bom? Então vamos nessa. Podemos dizer que a vida está profundamente ligada ao solo. Por quê? Por que eu posso dizer que a nossa vida está profundamente ligada ao solo? Conta para mim, Ana. Porque de lá que a gente pode tirar as nossas comidas e as árvores também protegem as beiras dos rios contra erosões e várias outras coisas. Parabéns. Quem mais quer comentar para a gente aí a resposta? Eu respondi a mesma coisa que ela. Foi? Parabéns para vocês, gostei. E é isso mesmo, é coisa bem simples, é do entendimento de vocês mesmo, é como se fosse uma resposta pessoal, tá? Professora, Oi. além de a gente tirar as comidas e outras coisas, a gente também vive em cima do solo. Isso, exatamente, a gente constrói tudo sobre esse solo, né? Então, assim, não tem como a gente existir sem o solo, não é verdade? Toda a nossa vida é executada sobre esse solo e o pós-vida a gente vai debaixo do solo. Credo, né, professora? Olha só. Eu coloquei assim, mas do jeito que vocês colocaram também tá certo, tá?
É porque eu preciso pôr uma resposta, né? Então, eu coloquei sim, a nossa vida está ligada ao solo. Por quê? Porque ele é o espaço utilizado e transformado pelo homem e pelos demais seres vivos, sendo, portanto, uma importante fonte de vida. Por quê? Que a gente tira o nosso alimento, tira o nosso sustento. Do solo, nós retiramos todas as riquezas necessárias para a manutenção da vida, como os minerais, os alimentos, e fixamos também as nossas moradias. Tá bom? Essa foi a resposta que a tia elaborou. Aí, fica preocupado não. Qualquer coisa, vocês podem tirar o print da tela agora, certo? Ou então, eu vou estar enviando para vocês o endereço no YouTube e vocês vão pausando lá na hora e copiando, tá? Não precisa ficar afobado com querer copiar agora não. Tá bom? Manda, tia, por favor. Mando sim. Pode tirar o print também agora. Vocês dão conta de tirar o print? É porque o meu tem que criar ainda uma conta na nuvenzinha para me conseguir tirar e eu não sei criar. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Ah, tá. E é nele que todas as nossas atividades diárias se realizam, como a gente já falou, né? Olha só a questão 2. A erosão tem provocado vários problemas para o ser humano. Constantemente ocorrem deslizamentos de terra em regiões habitadas para o ser humano. Constantemente ocorrem deslizamentos de terra em regiões habitadas, principalmente em regiões carentes, provocando o soterramento de casa e morte de pessoas. Explique, em poucas palavras, o porquê da erosão aumentar quando a vegetação natural de uma área é removida. Galera, o que é erosão, para começo de história? A erosão é um desgaste do terreno, certo? É como se eu tivesse uma camada de terra e ela fosse sofrendo desgaste, como tem na imagem aqui, ó, com a água da chuva. Essa água da chuva, o vento, eles vão desgastando esse solo, tá? É como se ele fosse lavando esse solo. Então, explique em poucas palavras o porquê da erosão aumentar quando a vegetação é retirada. A vegetação, com as suas raízes, ela protege esse solo. As árvores têm raízes que fixam no solo. Então, quando a água da chuva vem, parte dessa água é sugada por essas raízes para o solo e parte passa, né? Passa por elas. E quando não tem as plantas, é como se essa água da chuva viesse lavando tudo, certo? Aquela água, principalmente nas encostas, ela vem lavando tudo e tirando tudo que está ali à sua frente, tá bom? Então, a minha resposta eu coloquei assim, ó. A cobertura vegetal age como uma camada protetora do solo. As raízes das plantas permitem que as águas das chuvas infiltrem no solo, e quando há a falta dessas raízes, o solo fica exposto e a água das chuvas simplesmente passa levando tudo embora. Tá bom? Tranquilo aí? Todo mundo bem? Tô passando aqui para ver a carinha de vocês. Professora, Fala, gatinha. eu pus diferente. Eu pus assim, ó. As erosões ocorrem porque quando você tira as árvores, deixa o solo mais exposto a chuvas e outras coisas. E quando tem as árvores, a vegetação, a raiz da árvore deixa o solo mais firme e as folhas protegem da chuva, não deixando a água cair diretamente no solo. Exatamente. Parabéns. Certinho. Tá bom? Ficou ótimo. Tranquilo aqui? Posso passar? Três. Vamos lá.
O Brasil se destaca como grande produtor agrícola, fato proveniente do extenso território e também da fertilidade do solo. Após algum tempo de cultivo, é preciso acrescentar fertilizante ao solo, ok? Por que não é necessário tomar essa medida em vegetação natural? Lá na mata, por que na mata eu não preciso pôr fertilizante, lançar agrotóxico naquelas plantas? Alguém sabe me dizer? Eu. Diz. Porque as folhas e animais que morrem vão decompondo, vão se destruindo. E aí vão virando adubos. Exatamente. É isso aí. Alguém mais? Não? Então, foi a Ana Cristina, né? Então, galera, exatamente assim. As plantas, elas vão caindo as suas folhas, e essas próprias folhas, os restinhos de animais também que morrem, as frutas, né, que caem ali, elas vão se tornando como se fosse um adubo para aquele terreno, tá? E isso permite com que continue essa fertilidade daquele terreno. Mas o pessoal bate muito agrotóxico para matar aqueles bichinhos que não são bem-vindos, que comem as plantas. Só que na mata, a própria vegetação, os próprios animais, existe um equilíbrio ali, né? Natural mesmo, em que eles mesmos se resolvem, vamos assim dizer, né? Porque é algo tudo muito natural. Enquanto que na plantação agrícola é tudo artificial, certo? Então não existe esses animaizinhos ali que vão fazer esse equilíbrio entre as pragas. Então é o lançamento desses agrotóxicos, principalmente para equilibrar a questão das pragas, que são os pequenos insetos que destroem essa lavoura, tá? No caso das plantações nativas, o inseto come a plantinha ali do jeito que ele quiser, não vai danificar nada nem ninguém, né? E na lavoura a gente quer grande produção, então ele vai ser, não vai ser bem-vindo, tá bom? Então, olha só o que eu coloquei para vocês. A agricultura é uma plantação artificial. Ela, por si só, não consegue combater as pragas, pequenos insetos que destroem as plantas, que são destinadas ao consumo humano. Já as vegetações nativas não têm destino para o consumo humano e a própria natureza cuida do seu equilíbrio, combatendo o que é prejudicial. Certo? Segurando as folhas aqui que o vento tá levando. Ok? Fez o print aí? Pode passar? Quatro. Essa aqui é legal. Deixa eu minimizar aqui. Olha só, a cobertura vegetal, matas e florestas desenvolvem importante papel na manutenção do solo e na qualidade do ar que respiramos. A gente sabe que quanto mais árvores a gente tem, né, mais o ar fica úmido. Por quê? Porque as folhas das árvores, elas retêm a água, não é? Isso permite que haja uma umidade nesse ar, além das árvores também fazerem a purificação do ar, né? A transformação do gás carbônico em oxigênio. Então, há uma purificação desse ar, certo? Outra importância das plantas, né, para a proteção do solo, como a própria Ana falou para a gente, né? As raízes das árvores, elas protegem o solo. Olha só, quando vem a chuva, parte dessa água é infiltrada, parte é captada pelas folhas, certo? Então, não há um deslizamento, essa região está protegida. Já na região onde há construções, esse solo fica desprotegido, então vem como se fosse uma enxurrada, né? É uma enxurrada que vem lavando esse solo, ok? Então a pergunta é, né? Por que essa cobertura vegetal, a matas e florestas, desenvolve importante papel na manutenção do solo e na qualidade do ar que respiramos? Justifique essa afirmação.
Alguém quer ler sua resposta? Quem quer compartilhar com a gente? Eu pus assim, ó. É como se a planta respirasse o gás carbono que a gente solta e soltasse o ar. Isso. Aí é importante para o ar que a gente respira, né? Isso mesmo. Alguém mais? Olha só o que eu trouxe. A cobertura vegetal tem papel importante no equilíbrio ecológico, uma vez que os vegetais retêm o gás carbônico, amenizam a temperatura, tá? A região que tem muita planta, muita árvore, é mais fresco, não é? Quando você está andando ali naquele calorão, você chega debaixo de uma sombra, não é tão gostoso? Falo que sombra é bênção de Deus, né? Vale destacar o papel da cobertura vegetal nos morros, pois a mesma impede a aceleração dos deslizamentos, ok? Então, essa aqui é a nossa resposta, certinho? Vou passar, porque senão o nosso tempo não vai dar, tá bom? 5. A diversidade de vegetação e sua localização são influenciadas. O que influencia na distribuição da vegetação pelo planeta e pelas regiões? Ela é influenciada pela chuva e pelas rochas? Ou será que ela é influenciada pelo tipo de solo e condições de clima? Por condições climáticas e pela população? Pelos ventos e pelos oceanos? Qual que vocês acham que é? Pela chuva e pelas rochas. Qual? Pelas chuvas e pelas rochas. Pela chuva e pelas rochas? Olha só. Eu coloquei pelo tipo de solo e condições climáticas. Isso. As plantações, elas vão existir de acordo com o tipo de solo. Você lembra que a gente falou que o solo vai falar qual tipo de planta que vai se desenvolver ali? Né? Que planta que vai se adaptar? Porque é no solo, não na rocha que a planta nasce, tá bom? Então, é pelo tipo de solo e pelos climas. O clima é um importantíssimo fator na formação vegetal. Os tipos de plantas são influenciados principalmente pelo solo e pelo clima, tá bom? Então, a nossa resposta é a letra B de bola. A carinha feliz de quem acertou. Vamos aqui para a nossa sexta questão. O que significa um solo ser permeável ou impermeável? Que palavrinha difícil, né? Permeabilidade é a capacidade do solo em absorver água. Se ele é permeável, ele absorve água, como nas florestas, por exemplo, no jardim, tá? Se ele é impermeável, é como se fosse aqui no asfalto, certo? Ele não tem capacidade de absorver a água, ok? Então, as cidades, onde eu tenho muita construção, muito asfalto, eu tenho um solo que é impermeável. E nas matas, na cidade, lá no campo, onde eu tenho solo mais exposto, esse solo, normalmente, ele é mais permeável, porque ele filtra a água. Mas existem outros fatores também que falam sobre essa permeabilidade. Professora, Fala. eu coloquei assim. Permeável quer dizer aquele que a água penetra muito fácil. E o solo impermeável é o solo que é capaz de reter a água. O impermeável, ele não retém a água, tá? O permeável, ele suga, ele retém a água, e o impermeável, ele não retém a água, tá bom? Então, ó,
A permeabilidade faz referência à capacidade do solo em absorver água. Assim, um solo permeável é aquele em que a água consegue penetrar com bastante facilidade, enquanto o solo impermeável é o tipo de solo que não é capaz de reter água. Tá bom? Certinho? Sétima questão. Por que é melhor plantar em solo com muita matéria orgânica? Por que é bom plantar nesse solo, galera? Porque eles têm mais nutrientes e minerais, que são fatores que ajudam a planta a ter mais forças e Isso. crescer. O solo, todo solo, ele tem mineral, porque ele é formado das rochas, né? E quando ele tem a matéria orgânica, junta o mineral com a matéria orgânica e torna esse solo mais rico, que é um solo que a gente diz que é fértil. E é o solo que nós também classificamos como humus, certo? Que ele tem micropartículas. Os solos orgânicos são extremamente férteis em razão da elevada quantidade de nutrientes nele existente, o que ocorre graças à decomposição das plantas, corpos de animais e micro-organismos. Portanto, é preferível um solo que permita um bom desenvolvimento das plantas. Tá bom? Olha só. Vamos falar sobre questão de porosidade dos solos, só para a gente entender aqui esse negócio. A porosidade, ela está relacionada ao solo permeável a essas questões aqui, ó. Quando o espaço na terra entre que existe a penetração, a infiltração da água e do ar. Então, o solo mais poroso, que tem mais permeável, ele é mais poroso, ele tem mais espaço. Quanto menor a porosidade, menor o espaço de infiltração dessa água aqui, da água e também do ar, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo aqui, ó. A permeabilidade depende da porosidade do solo, ou seja, da dimensão e da quantidade de poros ou interstículos existentes entre as suas partículas. Então, esses buraquinhos aqui, ó, que tem entre as terras ali, que permite a infiltração da água. Ok? Oitava e última questão. Vamos rapidinho aqui, o tempo está quase acabando. Os solos pouco porosos são bons para a agricultura? Verdadeiro ou falso? Quem vai contar para mim? Ninguém? Ele é falso, porque solos pouco porosos não retêm água. Você acha que ele não retém água? É, porque pouco porosos, a água não passa com facilidade, não é? Olha só, o solo pouco poroso, ele mesmo assim, ele é bom para a agricultura, tá? Porque ele retém, vamos dizer assim, uma quantidade equilibrada de água, tá bom? Por mais aqui, ó, se ele for muito poroso, ele não é tão bom, porque vai reter muita água. Se ele for pouco poroso ou médio, ele também é bom para a agricultura, tá bom? A propriedade do solo interfere na arenação, na condução e retenção de água ali, como a gente está vendo aqui na figura, tá? Resistência à penetração e à ramificação das raízes no solo. Então, como aqui na figura C, ó, é difícil das raízes infiltrarem, mas aqui elas já conseguem, certo? Aqui, por exemplo, ó, já é muita água. Consequentemente, no aproveitamento de águas e nutrientes. Então, é bom para o aproveitamento das águas e dos nutrientes que esse solo permite ali para a planta. Certinho? Então, galera, portanto, solos pouco porosos sugere que teremos um equilíbrio na retenção de água.
E chegamos ao fim, num tempo quase limite aqui.